Bem-vindo, Dom Américo. Obrigado por aceitar o meu convite. A poucos dias do arranque da Jornada Mundial da Juventude, está tudo pronto? Ou o que é que ainda falta? Uma saudação fraterna a todos. Está tudo pronto e faltam as últimas coisas, como quando acolhemos amigos em nossa casa ou quando estamos a preparar qualquer evento ou qualquer coisa importante que tenha a ver com acolher pessoas, acolher amigos, acolher visitas. Faz sempre aquela última parte da vassoura, do tapete e de esconder atrás da cortina alguma coisa. Mas nós nunca tivemos, e agradeço muito ao Governo de Portugal, aos portugueses, aos trabalhadores, às câmaras, nós nunca tivemos um projeto tão importante, tão envolvente e trabalhado durante tanto tempo. E, portanto, as coisas, apesar de tudo, apesar do confinamento, apesar do Covid, apesar desses transtornos todos, estamos a 7 dias e não há assim uma coisa muito grave que esteja por terminar, que seja complicada, não. Há coisas mais ou menos em campo, em término, mas não tenho preocupação assim nenhuma em especial. Portanto, não há assim nada que ainda o preocupe no Não, que toca às não, infraestruturas? a única tem a ver com, olha, tem a ver com os espanhóis, não com as eleições últimas, mas com aquela questão que é a dúvida de sempre, que é na segunda-feira de manhã, os nossos irmãos espanhóis vão acordar bem dispostos e dizem assim: vamos todos a Lisboa. Ora, não é conveniente que isso aconteça, porque senão temos um problema logístico. Certo. Tirando isso, A não há. questão dos números, e eu Sim, creio que é aí que está a sim, tocar, é uma das questões fundamentais em todo o debate da Jornada da Juventude. E o próprio Dom Américo foi dizendo ao longo dos últimos tempos que só nos últimos dias antes da jornada é que poderíamos ter uma noção maior sim, do número de inscritos, sim. porque as inscrições seriam finalizadas nos últimos dias. A tão poucos dias do início da Jornada da Juventude, já é possível ter uma noção do número mais concreto de inscritos? Sim, eu até em tempo real, atendendo às tecnologias que hoje em dia podemos usufruir, eu digo-te que a esta hora, deste dia, há 7 dias da jornada propriamente dita, nós Só temos. uma nota para os nossos ouvintes: estamos a gravar na terça-feira e os Muito bem. nossos ouvintes estão a E ouvir-nos portanto, na nós temos sexta-feira. naquela famosa pré-inscrição 700 mil pessoas. Uhum. 699 mil e não sei quantos. 700 mil. Na fase 2, 501 mil. Portanto, da fase 1 para a fase 2, temos 700 mil, 500 mil. E inscritos a caminho de Lisboa, temos, à data e hora de hoje, 347 mil inscritos. Ora, nós estamos naquele intervalo que eu acho que é onde vamos ficar, entre Cracóvia e Madrid. Uhum. Cracóvia teve 363 mil inscritos e Madrid teve 400 e poucos mil inscritos. Acho que vamos ficar aqui no meio das duas. E isso traduz-se depois em quantas Pois é, pessoas. e esse é que é o problema, é que isso traduz no 1.200.000, que é o tal algoritmo que diz Certo. que vamos ao número e multiplicamos por 2 ou 3. Porque cada inscrito traz consigo Exatamente, mais porque o dois ou que é três que a não malta, inscritos. se nós somos todos iguais, não é? Independentemente do país e da cultura, que é Uhum. assim, tu inscreves-te para ter os dados e nós vamos todos. Pois. Pronto, é assim que as coisas acontecem. Aliás, ninguém tem que, e nós dizemos isto desde o início, convém esclarecer, todas as pessoas podem participar na jornada sem se inscreverem, sem colaborarem financeiramente em Uhum. nada, é acesso livre. E, portanto, há sempre esta questão. Aqueles que se inscrevem, que se sentem corresponsáveis pela organização e depois a esmagadora maioria que participa. E toda a gente tem onde ficar. É que, segundo sei, a organização da jornada garante o alojamento àqueles que Aos se inscritos, inscrevem. sim, sim, nós temos, aliás, temos lugares que ultrapassam este Uhum. 343 mil, temos mais lugares do que estes disponíveis, vamos ver até onde é que os números alargam, e depois também acontece nas Entre outras famílias de jornadas acolhimento. que os lugares acabam depois também de ser absorvidos pelos não inscritos, que acabam por depois também se aproximar e solicitar a nossa ajuda para serem alojados. Entre famílias de acolhimento e também outras Sim, instalações. quer dizer, o número, nós estamos a falar 7, 8, 9 mil, enfim, Setúbal, Lisboa, Santarém, Uhum. famílias de acolhimento, e estamos a falar de 200 mil ou 300 mil espaços coletivos de alojamento. E foi cumprido o objetivo de ter peregrinos de todos os países do mundo, sem exceção? Eu perguntei há bocadinho, penso que as Maldivas estão em vias de concretização. Vamos Era o ver. último Era que o último, ainda... era o último, era o último. Vamos ver se concretiza. Eu digo o seguinte, aliás, ainda neste fim de semana, na Terra Santa, o senhor cardeal, agora também cardeal, patriarca de Jerusalém, me dizia, com muita alegria, que pela primeira vez íamos ter jovens do Chipre.
pela primeira vez. E como há dias me disseram, acho que aquilo é uma monarquia, o reino do botão, né? Do botão. Também pela primeira vez. Também pela primeira vez. Ou seja, se os jovens que se inscreveram e que estão sinalizados conseguirem chegar a Lisboa, nós teremos jovens de todos os países do mundo. E uma última pergunta de ordem prática. O número de voluntários que esta semana já começaram a chegar em grande número à cidade de Lisboa é suficiente para as necessidades? É assim, nós rondámos o tal número mágico dos 30 mil. Eu penso que chegámos aos 29 mil ou 28 mil e qualquer coisa, se eu não estiver enganado, o que é particularmente significativo. Portanto, é óbvio próximo... que as tarefas que são necessárias de envolver, as equipas serão como o acordeão, que tanto estica como reduz, mediante aquilo, olha, 28.800 e tal inscritos voluntários. Eu gostava de dizer, que eu acho que também os nossos ouvintes já vão testemunhar isso, que nestes dias Lisboa já está a ficar colorida, não é? Já se vem à solta os miúdos que vão chegando. Eu estive esta manhã em Fátima a acompanhar a equipa do Vaticano que está a fazer uma última visita técnica e o Santuário de Fátima já estava a borbulhar de línguas, de rostos, de tês, de bandeiras e de cores, e eles estão a chegar. Por estes dias vive-se pelas dioceses portuguesas a pré-jornada, os dias das dioceses. Os cerca de, eu penso que rondam os 70 mil jovens que estão espalhados por todas as dioceses portuguesas, interior litoral, continente e ilhas, e é uma festa. Está a acontecer. O Dom Américo, ao longo dos últimos meses, disse várias vezes em múltiplas intervenções que uma das suas grandes angústias foi a de não conseguir explicar bem, quer à população portuguesa, quer às comunidades da Igreja em Portugal, a verdadeira dimensão da Jornada Mundial da Juventude, o que inclusivamente pode ter motivado alguns dos equívocos e polémicas sobre os gastos com o palco, enfim, com uma série de estruturas. Acredita que nos últimos meses, nas últimas semanas, conseguiu já fazer passar esta mensagem ao país? E eu não, porque acho que as minhas limitações se mantenham. Eu desejo e rezo, já agora, para que a realidade e o contacto direto das pessoas com a realidade que está a acontecer, com a chegada dos miúdos, com o ruído, com a cor, com a festa, com os constrangimentos, que as pessoas... o fulano tinha razão, ele afinal tinha razão, não é? Espero que sim, espero que positivamente as pessoas adiram e se convertam à bondade do evento, do acontecimento, e mesmo as pessoas que não apreciam, que não concordam, que eu respeito na totalidade, que pelo menos deem o benefício da dúvida que é muito importante que a juventude do mundo inteiro se encontre na nossa casa, na nossa cidade, no nosso país, que se possam encontrar, que se possam conhecer, respeitar, cuidar. Eu acho que é importante, quanto mais não seja por isso. Agora que o trabalho de preparação da Jornada da Juventude está praticamente terminado, dentro de poucos dias chega ao Papa, não haverá muito mais a fazer, gostava de fazer também aqui um pouco de um balanço e gostava de lhe perguntar, sente que em algum momento a organização da jornada se viu de alguma forma submergida em conflitualidade política, ou seja, que sobrou para a Igreja algum dos destroços da tensão entre órgãos políticos? É assim, eu como sabem, na minha louca infância, tive agora dizem que é cadastro, tive cadastro político-partidário, na altura era currículo, agora é cadastro, mas a vida é assim mesmo. E tenho perfeita noção, aliás, defendo e tenho dito aos jovens, acho que não gosto nada de ouvir quando um concidadão meu diz que não quer nada com a política. Acho que com a política devemos querer todos. Outra coisa são os partidos. Agora, a política é o tratado da polis, tratado da coisa pública. E quando nós abdicamos de uma intervenção política, significa que a nossa vida vai depender das decisões dos outros. E, portanto, eu acho que é muito importante para os jovens e para todos que a nossa afirmação e empenho e dedicação nas questões políticas deve ser permanente. Agora, é óbvio que nestes 4 anos nós tivemos vários incidentes, tivemos vários ciclones, tivemos várias coisas em que eu tomei consciência que o meu papel era o de sempre. Era das pontes, do apaziguamento, da serenidade e com mais ou menos cicatrizes, com mais ou menos amolgadelas, nós fomos ultrapassando. Estou a falar concretamente, por exemplo, do momento em que houve eleições autárquicas e a Câmara de Lisboa mudou não só de mãos, como de cor política em relação ao governo e subiu alguma tensão entre o governo e a autarquia, por exemplo, sobre quem paga o quê. A sua experiência, o que é que lhe diz sobre este convívio entre o poder político e a Igreja e os vários níveis do poder político? É assim, eu gostava de esclarecer a todos que, primeiro, não é possível a nenhuma Igreja, em nenhum país,
organizar uma Jornada Mundial da Juventude sem o apoio do Estado. Ponto. Nem a Espanha, porque a certa altura correu uma narrativa que a Espanha fez sozinha, a Igreja Espanhola. Não é verdade. Como Não é cenas... não é possível, porque a dimensão das coisas é tal que não é possível que isso aconteça. E, portanto, a colaboração do Estado é fundamental. E nós, em Portugal, temos que agradecer repetidamente Sr. Presidente da República, Sr. Primeiro-Ministro, os Presidentes de Câmara na época, os atuais, agradecer a total empenho e dedicação no projeto, do início até agora. Aliás, eu há minutos atrás, na sede da jornada, homenageei o Dr. Fernando Medina, o Dr. Bernardino Soares e o Secretário de Estado, Tiago Antunes. Exatamente. Antigos responsáveis. Exatamente, os primeiros responsáveis com quem trabalhámos até às eleições autárquicas ou até à mudança do governo, em que o Secretário de Estado, Tiago Antunes, deixou de nos acompanhar e passou a ser a Ministra Ana Catarina Mendes. Como, pedagogicamente, a gratidão não faz mal a ninguém. E às vezes nós, no nosso país e na nossa história, rapidamente esquecemos protagonistas, esquecemos aqueles que ajudaram, os que fizeram, e nós quisemos testemunhar exatamente o contrário, que todos são importantes neste caminho. E as mudanças que aconteceram, nós estamos numa democracia que vai fazer 50 anos, somos adultos, e, portanto, as coisas naquela noite eleitoral foram como foram. É verdade que os primeiros meses foram difíceis, de readaptação às pessoas, às equipas, mas depois a velocidade do cruzeiro aconteceu e a nossa relação com o Engenheiro Carlos Moedas, com a sua equipa e com o Dr. Ricardo Leão é de velocidade de cruzeiro como era antigamente. Mas depois das tensões sobre quem paga o quê, houve um apaziguamento das relações? Sim, é assim, nós sabemos que temos de ter todos consciência que uma coisa é a Igreja ter responsabilidades diretas sobre vários dossiês e o deve e haver e o pagar e o receber é da sua responsabilidade, e mesmo assim eu defendo uma total accountability, ou seja, transparência total nas suas contas, e por isso é que a Fundação Jornada Mundial da Juventude, desde a primeira hora, em 2019, tem a auditoria da Deloitte permanente nas suas contas, estão públicas para quem quiser ver, e estarão também no fim, total. As pessoas vão saber até ao cêntimo onde é que a Fundação JMJ empregou o dinheiro. Pode concordar ou discordar, mas saber, vão saber todos, não é? Naquilo que são os meios públicos. Eu também defendo como cidadão que deve existir a maior transparência. E, de facto, daquilo que foi o governo, cada uma das autarquias, o reajuste entre eles para definir quem é que assume o quê, foi como foi. E pronto, mas entretanto as coisas concretizaram-se e estão-se a concretizar, e de vez em quando é preciso que o quartel dos bombeiros soe o alarme e lá vamos nós todos a toque de caixa para resolver. Uma última pergunta sobre esta questão da Jornada da Juventude. No momento concreto da história em que, enfim, temos a guerra de volta ao continente europeu, visitou recentemente a Ucrânia, continua a haver tensões no Médio Oriente e visitou recentemente Israel e a Palestina, mas também que em Portugal existe uma grave crise económica que se abate também sobre a juventude, com dificuldades no acesso à habitação, ao emprego, etc. Que mensagem é que espera que o Papa Francisco deixe à juventude e ao mundo nos próximos dias em Lisboa? Eu não posso adivinhar o que ele vai dizer, agora posso partilhar o que ele me disse ao longo destes anos sempre. Trabalharmos para que os jovens sejam sonhadores, lutadores e poetas, né? Os jovens têm que retomar a coragem e a força de sonharem, porque a economia, a guerra, a pandemia desmobilizaram-nos ou tiraram-lhes a capacidade ou deram-lhes medo de serem capazes de sonhar. Sonhar e lutar. Aquela coisa que ele está sempre a dizer de se levantarem do sofá, de serem protagonistas da história, de serem protagonistas das suas vidas, não se aburguesarem, entre aspas, naquilo que é sim, que pena, não posso, não consigo. Não, pelo contrário. E depois a poesia, que nós sabemos que até na nossa história, no nosso país, na nossa vida, isto sem poesia não vai lá. E, portanto, estas três coisas acredito que ele vai, de alguma maneira, tornar visível. Depois, aquilo que ele me disse sempre, que os jovens devem ser lío, que os jovens devem fazer barulho, que os jovens devem fazer ouvir, que os jovens devem transmitir-nos aquilo que querem, não para o futuro, que o zanga quando a gente diz estes são os homens do amanhã. Não, não, é de hoje. E os jovens, e daí que a Jornada Mundial da Juventude os tenha provocado, e vamos tentar que isso aconteça durante a Jornada de Lisboa, a partilharem a sua reflexão sobre o cuidado da causa comum, o cuidado da casa comum, da Laudato Si, a questão da fraternidade universal e da nova economia de Francisco, são três temáticas estruturais daquilo que nós queremos como provocação de conteúdos e partilha dos jovens que virão a Lisboa.
Há pouco mais de 2 semanas, quando soube que foi nomeado cardeal pelo Papa Francisco e já falou da surpresa que sentiu naquele dia, disse aos jornalistas que acreditava que a nomeação cardinalícia estava relacionada com o seu trabalho de preparação da jornada e que era também uma homenagem ao trabalho dos jovens na preparação deste evento. Nestas mais de 2 semanas já teve a oportunidade de falar com o Papa Não, sobre... não. A única coisa que eu consegui foi ter coragem de escrever uma carta, passado alguns dias. Não, o Papa tem mais que fazer, certamente. E aliás, somos 18, ou lá quanto é, ou 20, já não sei ao certo, e portanto isso não aconteceu. Mas não mudei a ideia, quer dizer, tenho de vez em quando, ponho-me a pensar. E isto não é uma humildade para me armarem humilde, porque acho que não preciso o fazer, nem ganho nada com isso. Que é assim, eu digo isso, até usei a expressão do danoninho, com depois as caricaturas sucessivas, mas é isso. Eu olho para um cardeal, ou a imagem que eu tenho de um cardeal, o perfil que eu tenho de um cardeal, e confesso que é como aquelas coisas do puzzle, por mais que eu vire a peça, não encaixo lá. Mas pronto, os cardeais são de única e exclusiva iniciativa a criação dos cardeais do Papa, o Papa nomeou, e eu, é uma coisa que ele acho que ele sabe, e eu também sei, e quem me conhece também sabe. Eu não baixo os braços, nem viro as costas a problemas, nem a lutas, nem a dificuldades, nem a desafios. E, portanto, se agora é este o desafio, vamos lá. Mas nessa carta que escreveu ao Papa, imagino que não queira partilhar na totalidade o que lhe disse, mas o que é que lhe disse? Enfim, não, muito disto que acabei de dizer, e terminando a dizer que pode contar comigo naquilo que se Deus me der vida e saúde, já peço uma conversa dos avós, não é? Se Deus me der vida e saúde, eu tenho 49 anos, portanto, se não morrer antes ou ficar impedido, posso ser cardeal durante 30, não é? Eleitor, cardeal eleitor. Até aos 30, e portanto o que eu lhe digo é que o pontificado de Francisco, os seus objetivos, as suas lutas, os seus anseios, as suas lágrimas, os seus sorrisos, estão garantidos nos próximos 30 anos no coração do Colégio Cardinalício. E consegue vislumbrar já a esta distância o que é que poderá o futuro reservar-lhe na sua qualidade de cardeal? Aliás, eu agradeço que me ajudes a que os meus amigos acreditem que eu não sabia. Portanto, que eu continuo a ter algumas reações pouco simpáticas de eu ter escondido, de eu não ter dito. Aliás, o meu irmão, cardeal de Jerusalém, também sofre as mesmas coisas, porque disse-me isso há dias. Não faço a mínima ideia daquilo que possa significar a geografia. Eu sei que as pessoas falam e temos Lisboa à porta e temos Setúbal à porta e temos não sei o que à porta. Tudo isso é verdade, mas eu confesso que não faço a mínima ideia do que é que vai acontecer, e na carta dizia exatamente isso, que o Santo Padre pode contar comigo no que diz respeito à geografia, à latitude, à longitude. Eu sou jovem, tenho alguma saúde, sou escoteiro, tenho total disponibilidade de pegar na mochila e ir para onde ele quiser, fazer o que ele entender, que a Igreja ache necessário, com urgência e pertinência, que considerem que eu possa executar. Não tenho problema nenhum quanto a isso, nem do norte, nem do sul, nem de rico, nem de pobre, nem de alto, nem de magro, absolutamente. Estou aqui para todo o terreno daquilo que seja necessário que o Papa Francisco me confie. Muito obrigado, Dom Américo. Este foi o último episódio da Geração Francisco, um podcast que também passou na Rádio Observador. Obrigado por nos ter acompanhado nestas semanas de preparação da Jornada Mundial da Juventude, que a Rádio Observador vai acompanhar ao minuto. Até breve.